Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Dando continuidade aí a alguns comportamentos que eu considero disfuncional na sociedade, e aqui não é do ponto de vista moral ou algo do tipo, mas sim daquelas contradições enormes que as pessoas têm, porque assim, um pouco de hipocrisia, um pouco de contradição, algumas disfuncionalidades pequenas, ou seja, problematizar comportamentos pequenos, ainda mais numa sociedade complexa como a do Brasil, que é grande, heterogênea, ou seja, um país aí que é uma salada cultural tremenda, né? Então, o objetivo aqui não é esse, mas sim apontar aquilo que é um pouco mais grave, né? Que são contradições assim que passam do limite do aceitável, da hipocrisia humana, né? Porque é aquele clichêzão clássico, né? Ninguém é perfeito, mas tem um comportamento aí que eu venho notado que passa um pouco desse limite aí do aceitável, né? Da hipocrisia e da contradição humana, que vai de encontro, né? É consonante aí com tanto quanto com a ovulação oculta, né? Que o Coruja trouxe aí para o Brasil de uma maneira brilhante, né? De uma maneira ímpar, né? Que o Alexander Grace trouxe os materiais, o canal Teoria da Aparência na época acabou traduzindo e o Coruja ele deu aula disso aí, né? Aulas magnas aí no YouTube, né? E eu vou preparar um vídeo também sobre o mito da monogamia que ali corrobora tudo que o Coruja está falando. Eu estou repetindo isso já tem uns 3, 4 vídeos porque assim é um negócio que as evidências são abundantes, tá? Então, quanto antes os caras aceitarem a questão da ovulação oculta, melhor. E quem não souber ainda o que é ovulação oculta, eu vou deixar um link dos canais do Coruja aí, tanto aqui do YouTube quanto de outras plataformas, vocês vão acabar encontrando tudo lá e mais um pouco, né? E muito mais um pouco não, né? E mais um monte, né? Vamos dizer assim, né? Termo meio redundante aí, né? De materiais brilhantes que o Coruja traz aí pra comunidade, né? Não é só porque ele é um grande amigo, mas sim porque é de fato um grande produtor de conteúdo, né? E o outro elemento que vai em consonância com esse comportamento que eu vou apontar aqui nesse vídeo foi até um vídeo que eu vi, acho que foi o do Wiltão. Naquele canal, todo mundo, acho que já, a maioria dos inscritos aqui são inscritos naquele canal Desconhecido Red Pill, né? Que é um canal brilhante de cortes aí, tem muito corte do Raccoon, né? Do próprio Coruja, do Kodama, do Epifania, do Júnior, do Miguel, tem alguns meus lá também, né? Eu sempre agradeço os caras lá, é bem bacana que eles colocam o quem tá falando ali, enfim, é um canal de cortes, né, que tem muitos cortes ali de grandes vídeos aí da comunidade, tá? Um abraço aí pro pessoal do Desconhecido Red Pill. E foi lá que eu vi, até acho que foi do Wiltão, do Todo Dia Podcast, ele falando, né, eu achei que tinha sido do Raccoon, mas não foi, na verdade, esse acho que foi do Raccoon não, mas o que importa é o que foi falado ali de um estudo que foi feito, né, por mais que aqui eu quero falar de um comportamento que eu tô denotado no Brasil, isso aí é biológico, então no caso ultrapassa fronteiras, né? Por mais que a questão cultural é importante, nesse caso aí acaba batendo, né? Aquilo que eu estou observando de maneira empírica na sociedade. Com certeza vocês nos comentários estão vendo isso acontecer também de norte a sul do Brasil. Lá foi feito um estudo mostrando a aceitação das mulheres em uma universidade para determinados tipos de convite. Então tinha o convite que os caras deles chamavam as mulheres para um encontro, né, para um date, um jantar ou algo do tipo, mais romântico, né? Outro que os caras abordavam as mulheres para chamar eles para ir na casa deles, né? No apartamento deles lá, né? Onde eles moravam no campus lá, né? Enfim, aquela coisa, vamos ver um Netflix ou algo do tipo assim, né? Aquela meio subliminar ali já com outras intenções. E o terceiro era quando o cara chamava diretamente para ter uma relação casual ali, para ter uma cópula mesmo ali, né? Enfim, pros dois ali terem algo casual, que vocês entendem bem que eu não gosto de ficar usando palavrão aqui no YouTube, né? Enfim, na verdade o YouTube é um tanto quanto sensível com essa questão de palavrões aí, então vou usar o termo cópula, né? Que o cara chamava diretamente a mulher pra relação. E o que foi engraçado nesse estudo é que, assim, eram mulheres aleatórias, tá? Tanto mulheres que eram compromissadas e mulheres que eram solteiras. As solteiras elas aceitavam mais o date, ou seja, as solteiras estavam procurando algo mais romântico, elas recusavam muito mais os convites direto para ir pro apartamento do cara ou para ter alguma relação ali, né, direta. E as mulheres aquelas que eram inclinadas à infidelidade, tá? Nem todas as mulheres que no caso tinham namorados ou eram casados, né, mas a maioria era namorado, não era casado ainda porque estava na faculdade.
Nem todas elas aceitam, obviamente várias dessas casadas aí, né, ou que tinham namorados, elas recusavam os três, assim, de maneira de prontamente, né. Só que o que foi engraçado nesse estudo é que a maioria das mulheres que aceitou o convite direto para ter uma relação direta eram justamente as que as que tinham namorado. Novamente, vou repetir aqui, nem toda mulher que tinha namorado aceitou qualquer tipo de convite. Várias delas recusaram os três e se mantiveram fiéis ali, né? Mas as solteiras elas recusavam, elas preferiam algo romântico ali antes, ou seja, o cara tinha que, de certa forma, pagar um preço ali, né? Um jantar, um cinema ou algo do tipo. E o que vai de encontro com esse título que vocês estão vendo aí que fala de maternidade, que eu tenho reparado que está acontecendo aqui no Brasil, né? Detalhe, esse estudo aí não envolveu nada, se as mulheres tinham filho ou não, tá? Então não tem nada a ver com maternidade. Eu estou indo um pouco mais além aqui, né? É um tanto quanto senso comum, até no mundo Blue Pill aí, né? Nas pessoas aí, que várias das mulheres que são compromissadas, elas têm muita vontade de trair. Aí pode cair alguém de paraquedas, uma mulher falar, cair aqui, apesar que é muito difícil ver mulher aqui criticar, geralmente algum gadão que vem de vez em quando, né? Ah, mas os homens também querem trair, então quer dizer, sim, mas isso é falado o tempo todo, né? Que homem não presta, essa cafajestagem dos homens, isso é dito o tempo todo, então eu não preciso ficar repetindo aqui, né? Mas na prática, o cara que tem abundância é assim, é algo mínimo, né? Porque o Brasil é repleto de homens feios e pobres, eu já falei isso aqui 1.042.000 vezes, o que não é novidade pra ninguém. Então, se os homens tivessem a oportunidade de ter abundância, formarem, com certeza teriam, tá na biologia deles, o esperma é algo barato, eles vão querer o maior número de oportunidades ali para expelir o líquido fecundante o tempo todo, né? Mas na prática, poucos homens vão ter o aparato genético, o aparato do status, né, de ser alguém destacado, o aparato do dinheiro para poder consumar isso aí no Brasil, né? Então, a monogamia no Brasil, ela masculina, ela é um tanto quanto forçada, porque os homens eles não são quase nada atraentes dos três elementos, né? Tanto de status, de dinheiro e de beleza. Então, e mesmo assim, o discurso vigente aí é que os homens são todos galinhas e não sei o que, e etc. Aí você vai ver que, tipo, as mulheres estão falando, na verdade, de 2 a 3% dos homens que têm esses acessos aí, né? Então, isso é óbvio, né? Aquela falsa escassez de homem no mercado, já fiz vídeo falando sobre isso aí. Só que agora, por mais que isso elas falam do homem o tempo todo, tá cada vez mais comum até entre as próprias mulheres. Aí vocês podem conversar com amigas de vocês e tudo mais, que elas estão falando que tem muita mulher que tá traindo, muita mulher tá com amante, tá com vontade de ficar com o bonitão da academia, com o personal, fica fantasiando com esses galãs de Netflix, né? E outros filmes aí que acabam virando clichê no mundo feminino, no universo feminino, né? Então, isso aí tá muito comum. Eu tô notando um comportamento muito estranho em muitas mulheres que namoram e que casam, né? Que até mesmo quando eu já era um cara mais desperto, que eu já observava isso aí, eu ficava notando muitas solteiras. Eu não ficava muito vendo comportamento de mulher casada pra isso aí e tal, porque pra mim era algo muito resignado. Os que eu sempre vi a maioria do pessoal casado, né? Como aquela resignação, aquela coisa de empurrando com a barriga. Ainda tenho essa visão, só que hoje eu já tô vendo já com uma certa malícia que eu não via, né? Até uns 3 4 anos atrás, mais ou menos. 2019, 20 pra cá, eu comecei a notar isso aí, que disparou o número de mulheres que saem num relacionamento, seja um namoro de longo tempo, né? Ou um casamento, e sobretudo aquelas que passam aquela hype do filho, né? Por isso que coloquei a questão da maternidade aí no título. Porque o que eu tô notando, assim, o modus operandi de várias mulheres, e logicamente que eu vou falar que não acontece com todos os casais, com todas as mães, tem muitas mães aí que estão de fato, que tem um casamento saudável, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, né? Tem casais funcionais, tem mães que estão participando ativamente da infância do filho, que não estão aí atrás de outros machos, não, tá? Então isso tem sim também, tá? O que eu vou falar que não é uma regra absoluta, né? Assim como tem um monte de mãe solteira e tal, mas esse tipo de comportamento, por isso que eu tô fazendo um vídeo disso, se fosse assim, se afetasse 3% só dos casais, das mulheres que ainda tem filhos pequenos, né? E aqui eu tô falando de um público específico de mulheres da geração X e Y, ou seja, mulheres que nasceram nos anos 70, 80 e 90, sobretudo essas mais dos anos 80 e 90, tá? Que é da geração Y, a geração ao qual eu pertenço, e vários produtores de conteúdo e vocês aí também, né? Então, eu tô notando isso aí com uma frequência maior, né, do que exceções, né, do que casos isolados, né, que geralmente acaba acontecendo o seguinte: a mulher realmente conseguiu um noivado, ela acabou casando, teve uma festa legal, tá? Isso acontece muito na classe média pra cima, tá? Obviamente, às vezes, em casais de periferia, vocês não vão ver esse comportamento tão comum, né? Porque já é um pouco mais questão de luta de sobrevivência diária, porque o Brasil é um país pobre, né? A diferença é ser pobre na Suécia do que ser pobre no Brasil, aí acaba não tendo tempo pra essas coisas, só que o que tá me assustando é que muito pessoal aqui do canal
que mora em periferia tá vindo comentar que o que tá acontecendo na classe média tá acontecendo na periferia também. Então liguem o sinal de alerta aí para todas as classes, tá? Então por isso que os comentários aqui são muito importantes. Eu quero ver o que vocês vão acabar falando aqui nesse vídeo. É como sempre, por isso que eu falo para vocês ficar sempre à vontade na seção dos comentários. Então prosseguindo aqui, eu tô notando que existe esse ciclo aí nessa essa lógica, nessa essa linha do tempo, na verdade, aí que a mulher ela noiva, ela vai entrar no noivado, vai ter um casamento legal ali, né? E aí ela vai ter o filho e assim, no primeiro ano até o segundo ano do filho, tudo gira em torno do filho. A mulher ela tá tipo, tá naquela, a maternidade ela é um negócio curioso, tanto do ponto de vista assim, não é transcendental a palavra, mas existe algo um tanto quanto mágico nessa ligação de mãe e filho, né? Que isso é algo que eu acho bacana, ao mesmo tempo também que eu já fiz vídeo falando que e tem uns caras que não aceitam muito nessa. O Coruja bate muito forte nisso aí, né? A maternidade lá o Yannick Ligaya já falou também, né? Sobre algumas vezes disso aí. O amor incondicional de mãe e filho não é tão incondicional quanto os caras acham que é, né? Mas olhando o lado bom da coisa, de fato existe uma ligação bem mágica, vamos dizer assim, entre mãe e filho, né? Mas nem todos os casos, assim como eu disse, alguns casos o amor não vai ser tão incondicional quanto os caras acham que é, tá? Prosseguindo então, então assim, no primeiro ano do filho eu vejo que a mãe vai ficar postando tudo nas redes sociais, aquela coisa, tá grudada no filho, né? Por quê? Porque muitas das mães aí de 25, 30, 35 até 40 anos hoje, elas têm muitas amigas solteiras. Então, mesmo que inconscientemente, mesmo que a mulher nunca vá assumir isso, ela quer um tanto quanto mostrar para a sociedade como ela tá feliz, tá bem casada, como ela venceu na vida, né? Mesmo lá com seus 30, 35 anos lá, né, uma maternidade um pouco mais tardia, e aqui eu estou notando um fato, só não estou fazendo julgamento moral disso, isso aqui é um canal que trabalha com estímulos e recompensas no ambiente, eu não quero saber se é bonito, se é feio, se é gato, cachorro, né, parafraseando o Elias Jabur aí, né, que, enfim, deu uma surra homérica aí na Renata Barreto num debate aí que teve, né, acho que o Iane Kirigai e o Coruja vão falar disso aí também, talvez eu venha falar, mas, enfim, não quero misturar os temas aqui, né, mas eu não tô fazendo julgamento moral aqui, tô só analisando o contexto, o processo histórico, né, que de hoje as mulheres, elas são mães muito mais velhas, né, eu já fiz um vídeo falando até dessa absurda lógica do casamento, que tirando o julgamento moral de lado também falando que a conta não vai fechar, né, e aí não tem muito a ver com o inverno, mas daquilo que elas estão exigindo, natalidade despenca, etc, né, mas então acaba que elas querem mostrar para as amigas, essas mulheres aí que elas estão bem casadas e o que é interessante é que essa hype passa, né? Então eu tô vendo muita mulher que tá com um filhinho de 2, 3 anos, né? Eu noto isso aí, às vezes saindo na rua, né? Nos ambientes aí, mulher que tá com o marido, as mulheres naturalmente, desde quando não é mãe ainda, elas estão sempre com o bicão do lado do marido do namorado, porque raramente as mulheres, essa é uma tecla que eu tô batendo fortemente nos vídeos, as mulheres raramente elas gostam dos maridos, dos namorados delas, não tem tanta atração assim, né? É muito mais uma questão de convenção social, medo de ficar solteira, ou porque o cara provém material, uma provisão tanto material quanto emocional, né? Porque vai ter cara que vai falar, vai ter pessoa que vai falar, mas também tem muito cara que não gosta da esposa, não sei o que, etc. Sim, mas na hora do vamos ver, o cara, homem, a libido é muito mais atacada, é muito mais carente, pede muito menos divórcio, então não é algo 50-50 igual algum pessoal tenta contradizer aqui, tá? Existe sim muito cara que de fato não tem uma atração na esposa e nada, mas o cara não consegue terminar. É carentão, não sabe ficar solteiro, o cara é muito feio ou não tem dinheiro depois pra arrumar nada melhor. O homem ele se contenta na prática com muito pouco, né? Então as mulheres até casam com caras muito abaixo delas muitas vezes, só que elas vão fazer da vida do cara um inferno, é o que vocês veem na maioria dos casais por aí, né? A mulher sempre com um bicão, com a cara no celular e o homem lá mais perdido que segue um tiroteio. Então, prosseguindo, eu tô notando muito esse comportamento que depois que passa essa fase da hype, depois que as pessoas não estão mais interessadas em ficar vendo foto do bebê, a criança já cresceu, começa a dar um pouco de trabalho, entra naquela fase mais birrenta, né? Passou a festinha de um ano também, que o brasileiro tá gastando o que tem, o que não tem pra fazer festa de um ano pra filho, né? Uma coisa é a gente rica fazer isso aí, outra coisa é o povão, a classe média se endividar pra fazer, pra tentar mostrar que é rico no Instagram, né? Isso acontece muito, muito, muito mesmo no Brasil, de norte a sul. E acaba passando essa fase, esse encanto da maternidade, de mostrar pras amigas que venceu, que tá com a família e tal. E aí essas mulheres, elas entram querem voltar a ser solteiras, começa a flertar, eu tô notando isso assim, tá muito esquisito, passei algumas situações constrangedoras já de mulheres aí com filho, casada, namorada, enfim, umas conversas meio erradas pro meu lado aí, daí eu comecei a conversar com alguns amigos aí que tem alguns acessos também, e os caras falaram que tá acontecendo também com uma frequência meio esquisita, e elas querem voltar a brincar de ser solteira. Então mulher lá com 34 anos, com filho, repito, tá, tem muita mulher aí que de fato tá sendo boa mãe, tá participando da
infância do filho. Eu conheço várias delas da geração Y, isso que eu tô falando que não é uma regra, tá? Eu tô falando isso aqui porque tem muita gente histérica no Brasil que não sabe interpretar uma fala, né? Então, o que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta, não é todos os casos, mas também não é caso isolado, tá? Não é uma exceção suprema, você não vai fazer vídeo disso aqui. Tá acontecendo com uma frequência maior do que acontecia outrora, ou pelo menos eu estou notando isso, né? Antes eu não estava notando, tá? Por isso que eu quero ver os comentários de vocês aqui também, porque vai acabar sempre complementando. Então, mulher lá com 30, 34 anos ainda, que treina, faz dieta, mulher que tá bonita ainda, né? Elas meio que enjoaram dessa maternidade, até porque muitas vezes o marido, o pai, né, do filho, né? E é que eu tô falando de casais que estão juntos, tá? Não tô falando de mãe solteira, não, tá? A mulher já não tem mais atrativo no cara, é aquela fase do cara ter bancado lá um casamento, uma viagem e tal, passou o encanto, o cara acaba engordando também, em alguns casos a mulher também acaba, né? Então assim, a atração física já foi pro beleléu, né? Não chegou nem nos 40, na casa dos 30 já foi pros quiabo, né? A hype de ficar tirando foto do filho, etc, já passou, porque agora o filho é chorão, fica fazendo birra no mercado, tá naquela fase que assim, a criança pode até ser bonitinha e que acaba dando uma amenizada, né? Tem a questão de que filhos mais bonitos são mais bem tratados. Isso aí até em pesquisas do Google mainstream você vai acabar achando isso aí. Crianças que com mais simetria elas acabam sendo melhor tratadas, principalmente se for menina ainda, né? Mas não vem ao caso aqui desse vídeo agora, né? Porque isso está acontecendo com mães diversas aí no Brasil, tá? Então elas querendo voltar a ser solteiras. E é um paradoxo interessante que as amigas solteiras dessas mulheres aí que agora estão querendo brincar de solteira de volta, estão querendo flertar com alguns chads aí em academia, em festas, etc, né? As amigas solteiras estão loucas para entrar nessa vida de maternidade e casar, principalmente aquelas que já estão nos 30, 32, 29, né, no pré-balzaquismo e dentro do balzaquismo, né? Apesar que cada vez mais os 40 vão ser os novos, os 40 anos vão ser o novo 30, né? Por conta do procedimento estético, né? Acesso à dieta, etc, academia, então, enfim, as mulheres agora estão, talvez o balzaquismo vai ter que ser revisto aí para 35, 40 anos, não mais 30, né? Apesar de ainda assim o fator do 30 ter um fardo psicológico muito grande. Então, essas amigas solteiras, dessas mulheres, dessas mães aí que estão querendo brincar de menininha de 18, 20 anos de volta, elas estão querendo o caminho inverso. Aí bate com a pesquisa lá que eu vi o Wilton, acho que eu repito, eu acho que foi o Wilton, não tenho certeza, que falou lá no corte do desconhecido Red Pill, que bate isso aí de fato, né? Que as mulheres solteiras elas vão ter uma resistência maior para as relações casuais, elas vão querer um date, vão querer algo mais romântico, visando um relacionamento já justamente por elas estarem solteiras. E as mulheres que já têm um parceiro, elas estão aceitando, tipo, principalmente se o cara for shed, vão aceitar fácil uma relação. Ela não tem mais paciência pra esses joguinhos de romantismo, algo do tipo, porque ela já está numa relação que começou com romantismo e depois esfria. Então ela vai querer algo mais ali na emoção mesmo. Por isso que muitas das traições que vocês vê hoje em dia aí, da traição feminina no caso, as dos homens, muitas delas com mulher, ou mulher mais feia, ou com GP, né? A traição masculina ela é previsível demais, né? O homem é muito cachorro louco, então ela é meio previsível zona. Agora da mulher não, da mulher geralmente é uns negócios assim meio maluco, né? É um motel barato, atrás da caçamba, uns negócios assim com umas emoção dentro do carro. Teve a mulher lá que foi com o mendigo, acaba sendo um negócio meio doido, né? Então, por isso que no ser humano tem essa questão da ovulação oculta aí, né? Que a mulher às vezes vai querer o shed, obviamente no caso do mendigo não, né? Aquilo lá foi uma maluquice, né? Mas em alguns casos vai querer fortes emoções também, né? Vai querer aquilo que tá sendo falado pelas amigas ou algo do tipo, ou o personal, né? Desculpa aí os personagens do Brasil aí que muitos nem sequer chegam perto das clientes, mas se os caras soubessem, que eu tenho muito amigo personal, se os caras soubessem o que as alunas deles pensam deles, assim, o tempo, muitas delas querem trair mesmo, tá? Mas tem muito cara profissional aí que não chega nem perto e parabéns a esses caras aí que estão certíssimos não se metendo nesses rolos aí, tá? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, né, você tem uma equação engraçada, né, que são mulheres aí jovens, que são jovens mães, que estão num casamento que a sociedade em geral pensa que é estável, sobretudo em cidades pequenas e médias do Brasil, elas morrem de vontade de trair, né, estão com umas conversas erradas para os caras mais destacados, para caras mais sheds, tá? Vocês vão ver a confirmação disso aqui nos comentários. Algumas delas de fato já estão consumando a traição, a infidelidade, tá? Isso vai muito de encontro com aquele filme que eu já citei uma vez, que foi uma dica do meu amigo do Corte Alto Valor, um abraço a ele inclusive, que é o filme Infidelidade, do Richard Gere, de 2002, tá? Esse filme acho que tem no Netflix e no Amazon Prime, tá? Eu assisti no Amazon Prime na época, mas eu acho que agora tem no Netflix também, de 2002, filmaço.
né? E as mulheres que estão solteiras, elas estão querendo essa vida, né, de casada, de mulheres aí de 29, 30 anos que tem, já estão com um filhinho, fazendo festinha, e não sei o que, ao passo que elas não fazem nem ideia, ou pelo menos fingem não saber, né, que essas mulheres estão infelizes querendo voltar a ser solteira de volta, né? Então é aquela coisa, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Então não tem muito pra onde correr, né? As mulheres solteiras, elas têm mais resistência, as mais bonitas estão dando uma resistência maior para promover encontros casuais, né? A não ser que o cara for muito destacado, muito shed. E as que estão casadas aí, tá? Repito, tá? Isso aqui é um comportamento que eu tô observado que aumentou, não é uma regra absoluta. Tô falando isso pra terceira vez porque tem muita gente mal intencionada que adora pegar cortes e descontextualizar aquilo que eu tô falando, e de outros produtores também. Então, assim, é um negócio esquisito. Então, assim, elas ficaram sonhando a vida toda em casar, ter filho, né? Várias das mulheres têm esse sonho de casar e ter filho, por mais que elas neguem, né? E quando elas conseguem aquilo lá de fato, acaba perdendo a graça no marido, o filho também já não tem mais tanta, as pessoas não ficam mais falando tanto, já não tá mais, não é mais aquele bebezinho, fofinho, cresceu, virou uma criança chata, com a cara do celular o tempo todo, né? E as mulheres elas estão com saudade da vida de solteira, sobretudo aquelas que curtiram bem o carrossel na juventude, as memórias vêm, né? E ela fica marcado, questão de microquimerismo, né? Então acaba que elas têm muita saudade dessa vida, e as que estão solteiras e que estão nessa vida não vê a hora de sair, de arrumar um beta provedor, de preferência shed, né, o que é quase impossível de ter, né, o cara ser shed, beta provedor todo ao mesmo tempo num país igual o Brasil, né, meio complicadão, né, e querendo entrar nessa vida. Então é um ciclo, né, um ciclo que se repete e você vai ver que no final das contas, ou você vira um cara ronquipio, começa a dar risada das coisas e vê que não tem pra onde fugir, aproveita as oportunidades e foca no micro, ou você vai acabar endoidando, né? Ou você vai acabar endoidando. E não... Eu recomendo a vocês seguir o micro, dar risada das coisas e sigam o próprio caminho de vocês, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.